e eu tenhamos uma vida comum, extraordinária, ou, se você preferir, uma vida extraordinariamente comum. Eu não sei quantos de nós aqui buscam coisas extraordinárias. Pode até ser que tenha alguém aqui, ou algum dos nossos filhos, que venha a realizar alguma coisa extraordinária na vida. São poucos durante a história que realizaram feitos que marcaram a humanidade e que deixaram marcas nela. São bem poucos. E o normal, o comum, é sermos pessoas de vida comuns. E na verdade, todos aqueles que hoje estão fazendo grandes coisas aí, que interferem na vida humana global, quando eles falecerem, o que eles fizeram ficará por aí e a gente não sabe por quanto tempo. Pode acontecer de ser substituído por outro e não demorar muito. Aquilo que fez fica ultrapassado, surgem outros com outras ideias, com novos planos, novas criações, e vão substituindo as antigas, de forma que aquilo que outros fizeram fica apenas na memória e nada mais do que ela. Quantos imperadores fizeram grandes obras e hoje o que você vê as ruínas do que eles fizeram, mas é só e nada mais do que isso. Portanto, o normal é você viver a sua vida comum e vivê-la da melhor maneira possível. O comum é você fazer do seu comum o mais extraordinário que seja possível, porque as verdadeiras marcas que alguém pode deixar na vida nada tem a ver com realizações extraordinárias, mas só vai viver uma vida comum que seja extraordinária quem tem coragem de viver aquilo que é extraordinário e que ninguém mais vê. Eu estou pensando, e hoje à tarde eu fiquei pensando sobre isso, de um personagem que eu amo muito na Bíblia. Aliás, dois personagens que são para mim uma inspiração. O primeiro foi a primeira inspiração, e uma inspiração infantil e muito forte. O outro já foi uma inspiração posterior a esse primeiro, quando eu comecei a estudar, e foi principalmente um desafio por ver que ele era alguém que eu queria ser e que eu não era. Eu achava extraordinária a vida dele, uma vida tão comum que era extraordinária. Eu estou me referindo ao texto de João capítulo 8, em que Jesus está conversando com judeus, ou discutindo com judeus, a partir do verso 31, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, olha só, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Veja que ele diz antes: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E agora ele diz: em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. São esses dois personagens, Jesus
e Abraão. Eu nasci num lar cristão. Eu fui a terceira geração de presbiterianos na minha família. E num país católico, você ter uma terceira geração me colocou diante de situações que eu era o único aluno dentro de uma sala de aula que falava de Jesus. Eu era o único cristão da sala de aula durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, durante toda a minha juventude e durante todos os meus estudos preparatórios. Eu era o único cristão numa sala de aula. Mas o meu encontro com Cristo foi muito cedo, ali pelos 4 anos de idade. E esse encontro, inexplicavelmente, alterou completamente a minha vida, de tal forma que naquela visão simples, infantil, inocente, Jesus era a coisa mais maravilhosa e extraordinária para mim. Quando eu aprendi a ler, eu queria ler Jesus. Eu já ouvia falar de Jesus todo santo dia, e é literalmente todo dia, porque não havia uma única noite em que o meu pai não nos reunisse à mesa para falar de Jesus. Todas as noites, não importava o que estivesse acontecendo, nem importava o que estivesse passando na TV, porque nem TV nós tínhamos, então não faria diferença. Mas nós fomos crescendo, e quando conseguimos comprar uma TV, não importava mesmo o que estava na TV, nem jogo do Brasil, ele desligava a TV na hora do gol, para poder ir ler a Bíblia, porque estudar a Bíblia e estudar o Evangelho é essencial se você quiser manter comunhão com Cristo. Observe que eu fui crescendo desde a minha infância, no colo da minha mãe. Eu me lembro, eu tenho lembranças de 2 anos de idade, de cânticos, de hinos, de estudo da Bíblia à mesa de casa. Quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia toda, com 7 anos de idade. Eu me maravilhava com a história de Jesus. Era um negócio extraordinário para mim. Mas todo domingo tinha que ir para a igreja, de manhã cedinho, e à noite também. E não podia aprender a dançar, não podia ir ao cinema, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro, e não podia, e não podia, e não podia, e não podia, e não podia. Tem que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia e ler a Bíblia. E tem que ler Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Westminster, e tem que decorar tudo isso. E tem que dar profissão de fé, e tem que ser comprometido com as atividades de Deus, uma obra de Deus. Então, atividades e mais atividades na agenda, para ocupar o domingo inteiro, o sábado inteiro, para que eu estivesse servindo a Deus. Aí, quando eu comecei a estudar a vida de Abraão, eu falei, é essa vida que eu quero para mim. O cara não vai para a igreja, e é amigo de Deus. O cara não lê Bíblia, e é amigo de Deus. Abraão tem uma vida comum, simples, sem nada de diferente. Se você conhece a vida de Abraão, me diga o que foi que Abraão fez de diferente. Nada, absolutamente nada. Abraão teve uma vida comum. Não fosse a loucura dele, para muitos loucura, não fosse a ousadia de Abraão, nenhum de nós saberia de Abraão, porque Abraão não fez nada que não fosse uma coisa simples e comum de quem vivia naquela época. Abraão teve uma vida tão simples e tão normal e tão corriqueira, tão rotineira, como todos os demais tinham naquela época. Ora, eu estou falando de mais de 3.000 anos antes de nós aqui. Contudo, o ser humano é essencialmente o mesmo. Se você pega Abraão e traz para cá, hoje ele ia ficar doido com o que nós temos, mas é o mesmo planeta, e a essência da sua natureza é a mesma essência
da nossa natureza humana. Temos apenas o acúmulo dos séculos, dos milênios, com tudo que foi se avolumando de conhecimento, de descobertas e de tudo que a humanidade conseguiu criar, desenvolver. Contudo, o ser de Abraão, dentro da cultura, da época dele, era uma pessoa que vivia uma vida comum, como qualquer um de nós poderia hoje viver, guardadas as devidas proporções. Ele teve que lidar com conflitos familiares, ele teve que lidar com problemas de relacionamento com o sobrinho, com a esposa, com empregados. Ele vivia comercializando, ele era um homem que fazia comércios, ele era um homem que dependia de poços para poder cuidar do seu rebanho. Então ele tinha que também viver relacionamentos com os outros povos à sua volta, resolvendo conflitos com eles. Era uma vida comum, não tinha nada de especial. O que Abraão fazia no domingo? A mesma coisa que ele fazia no sábado, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nada mudou na agenda dele, absolutamente nada. E ele é amigo de Deus. Aí as pessoas hoje acham que para manterem uma relação íntima com Deus, para manterem uma relação equilibrada, abençoada, extraordinária com Deus, precisam acrescentar à sua agenda 1000 coisas. Precisam tornar a sua agenda uma agenda espiritual, porque não é possível, de acordo com a visão dessas pessoas, que elas consigam manter uma relação pessoal e íntima com Deus sem que elas se separem dessas coisas. Daí surgiu essa ideia maluca daquilo que é do mundo e daquilo que é de Deus, da música do mundo e da música de Deus, do trabalho do mundo e do trabalho de Deus, da obra do mundo e da obra de Deus, o que é o profano e o sagrado, quando na vida de Abraão não existe profano e sagrado. Aí eu li a vida de Abraão e falava, isso aqui é extraordinário, mas eu amava a igreja, amava as atividades, amava toda aquela coisa, legal, e fazia muito bem a mim. Mas olhe para Jesus, me diga o que foi que Jesus fez de extraordinário. Nada mesmo. Você conhece alguma coisa extraordinária que Jesus tenha feito? Fora aquilo que você recebe pela fé? Não tem nada, absolutamente nada. Aliás, ele é um ilustre desconhecido até os 30 anos. Começa o ministério dele aos 30, na naturalidade de quem continua vivendo uma vida comum. Porque olhe para a vida de Jesus, sem que você tenha que considerar os milagres que ele realizou a partir do ministério dele, sem considerar todos aqueles eventos que têm impacto muito grande na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, com Ele. Considere apenas a vida de Jesus como um cidadão. É uma vida muito simples, e eu não falo simples no sentido de pobreza, eu estou falando uma vida comum, é uma vida de uma rotina tranquila, sem grandes realizações. E se você vê a vida de Jesus, você acha que ele estava preocupado com alguma realização? Não estava. Ele não aparenta nenhum tipo de busca por alguma coisa que fosse extraordinária. É por isso que eu quero trazer isso para nós hoje aqui, para você e eu pensarmos. É possível você viver uma vida comum, extraordinária com Jesus, sem que você tenha que acrescentar qualquer item à sua agenda, para que este item te coloque nesse caminho da comunhão com Deus. Não há ritos a serem seguidos, não há reuniões a serem frequentadas, não há livros a serem lidos, não há nada para se fazer. É possível que você e eu vivamos a vida mais comum, mais rotineira, mais simples, mais desconhecida,
mais apagada da grande mídia da sociedade, e mesmo assim, você ter uma vida extraordinária e marcante, que vai deixar as suas marcas para sempre na história da sua família, na história das pessoas com quem você conviver, e que gerações vão passar e vão se lembrar daquele doido, amoroso, bondoso que viveu na nossa família. Você não precisa realizar feito nenhum, desde que o feito se realize no seu coração, no meu coração, porque é aqui que realmente acontece o extraordinário. É aqui que realmente acontece uma vida como a de Abraão. É aqui que acontece uma vida como a de Jesus. É no coração que acontece isso. E não importa se você estivesse vivendo há 3.000 anos atrás, ou se você vivesse no ano da época de Jesus, ou se você esteja vivendo hoje, ou quem viverá daqui a quantos anos ainda o mundo existir. O que é que será o mundo daqui a 50 anos? Olha, está difícil de imaginar o que vai ser daqui a 50 anos, devido ao avanço tão rápido que nós estamos presenciando. Daqui a 50 anos a gente já está voando, vamos estar visitando outros planetas, se o mundo ainda existir por aqui. Nós vamos estar com carros supersônicos, aliás já estão testando, né? Então, não importa, a vida comum, diária, aquela de levantar de manhã, tomar um cafezinho, trabalhar, almoçar, voltar para casa, tomar seu cafezinho, jantar, dormir e continuar as relações humanas comuns do dia a dia. Nós não precisamos mais do que isso. Só que nós queremos muito mais do que isso. Nós buscamos muito mais do que isso. E nós achamos que precisamos multiplicar os eventos da nossa agenda para nos mantermos ocupados com as coisas que vão permitir que tenhamos aquilo que estamos buscando. E na busca desenfreada para termos essas realizações humanas, nós separamos as relações espirituais, as relações com Deus, e as tornamos dois mundos distintos. E aí nós fazemos com que este mundo espiritual das relações com Deus se transforme também em outro peso a ser carregado. É mais um peso. É o peso da angústia de uma vida cheia de depressões, de angústias, de inquietações, uma vida cheia de turbulências e sem paz. E então você luta aqui e corre para cá para ver se encontra paz. E você faz isso, faz aquilo outro, cumpre rituais, frequenta reuniões, lê Bíblia, ora, jejua e faz mais um monte de coisa e não consegue a paz que pretendia alcançar, porque ela na verdade não perdura com essas coisas. Com o que perdura então, se não é com essas coisas? Perdura se a gente fizer o que Abraão fez, e se a gente fizer o que Jesus falou para a gente fazer. Olhe para Abraão. O que foi que fez de Abraão um homem tão extraordinário, a ponto de o próprio Jesus falar sobre ele como o exemplo a ser seguido? O apóstolo Paulo fala dele como exemplo a ser seguido. Abraão teve a ousadia de crer na loucura de uma voz que dizia a ele o que deveria fazer. Essa voz dizia para Abraão: vá, e ele ousadamente ia. A voz dizia para ele: fique aqui neste lugar, olhe essa terra, e ele ficava. A voz dizia: eu vou te dar um filho, e ele acreditava. E ele já era velho, a esposa era estéril, e a voz dizia: você terá um filho. Ele acreditava que ele teria um filho. Eu farei de você uma grande nação. Ele acreditava que faria dele uma grande nação. Eu te darei toda essa terra. Ele acreditava. E quando Deus pede, a voz pede para ele: entrega-me o teu filho, o teu único filho,
ele entregou. Eu sempre penso na reação de Sara. Se Abraão dissesse para ela: estou indo sacrificar nosso filho. Porque ela já não se dava bem com Abraão. A Sara, eu acho que, embora ela não apareça tanto, mas eu acho que ela pensava que Abraão era louco. Nas conversinhas dela com as empregadas, com as outras mulheres do bairro, do condomínio dela, eu acho que ela fala assim: esse meu marido, ele não bate muito bem não, ele ouve umas vozes aí. Abraão não teve nem coragem de falar para ela que era para entregar o filho. Não, boca fechada. Mas ele creu, ele pegou o filho, ele pegou tudo o que precisava para sacrificar o filho e foi sacrificar o filho. Ele foi em silêncio o tempo inteiro. Ele não abriu a boca, desde que ele ouviu a voz, para ele entregar o único filho dele num sacrifício. Ele atendeu a voz, silenciou-se e preparou-se para viajar com o filho até o local onde o menino deveria ser entregue no Monte Moriá. Se você e eu tivermos a ousadia de crermos como Abraão, 3.000 anos depois, talvez contem a nossa história, mas se não contar, você não terá vivido para que a sua história seja contada, porque a sua vida, fazendo como Abraão, será tão extraordinária que bastará a sua própria vida, independentemente de tudo que venha depois disso. Ou seja, quem vive uma vida assim extraordinária, não se preocupa não apenas com o amanhã, não se preocupa também com o que é que outros vão achar décadas, séculos, milênios depois. Isso não importa. O importante é o que agora, nesse momento, é realidade para nós. Não construímos nada para ninguém. A nossa vida nos basta vivermos os anos que Deus nos deu, uma vida extraordinária como foi a de Abraão. Agora, você já ouviu uma voz por acaso dizendo para você ir para algum lugar? Não, se você já ouviu, não fale, porque nós não vamos acreditar. Se eu falar para você que eu ouvi uma voz falando para ir daqui para ali, você vai dizer: o cara ficou doido. Você ouviu a voz para entregar teu filho em sacrifício? Duvido. Se você ouviu essa voz, é do demônio, porque essa voz não pede isso mais não. Já era, já foi. Mas vocês ouviram o que nós lemos aqui? Olha o que Jesus falou. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 26 ele diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. O paralelo da voz que Abraão ouviu é a voz de Jesus para nós hoje. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, ou em outros textos ele vai dizer sobre isso: aqueles que ouvem esta minha palavra e a praticam, será como um homem que constrói a sua casa na rocha. Abraão ouviu a voz e ousou acreditar na voz, ousou obedecer à voz. E se nós queremos ter uma vida comum, extraordinária, não dependendo de eventos exteriores para que a vida valha a pena, para que a vida seja boa, seja bonita, seja abençoada, seja feliz, seja pacificada, seja abençoada, sem depender de nenhum evento externo para que esteja em paz com Deus e consigo mesmo,
O caminho é o caminho de ouvir a voz de Jesus e obedecê-la. É apenas uma questão de fé e obediência. É apenas uma questão da gente levar a sério a palavra dele. Ora, a gente diz que a gente crê, mas ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós queremos que todas as outras coisas sejam acrescentadas, mas não buscamos em primeiro lugar o reino dele. Isso não é crer, porque o diabo também crê. Se você observar na vida de Jesus, sempre o crer está ligado ao obedecer, sempre. Não existe uma única vez em que o crer vem sozinho. O crer está ligado obrigatoriamente a uma entrega prática da vida, a uma realidade superior que vai transformar a prática diária. Você observe vários eventos que se diz assim, e Jesus disse: faça isso, e se diz o texto, ele creu e fez o que Jesus falou para ele fazer. Levanta-te, ele creu e levantou. Vai, porque o teu filho está bem, ele creu e partiu. Sempre o crer traz consigo o obedecer. Então não me venha com a ideia de que você e eu cremos em Jesus se nós não estamos dispostos a obedecê-lo. Talvez nós tenhamos crido numa religião, talvez nós tenhamos aceitado a um apelo para conversão a Jesus, mas que era tão somente uma aceitação religiosa de um personagem sobre o qual foi dito e promessas foram apresentadas. A isso você creu. Mas crer em Jesus é estar disposto a ousar fazer o que Ele manda fazer. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. E a palavra dele é a palavra que transforma plenamente a nossa vida. Perdoar 70 vezes 7, perdoar 7 vezes no só dia, amar o inimigo, amar aquele que nos ofende, não julgar a ninguém, não condenar ninguém, acolher a todo mundo, abraçar a todo mundo, perdoar indefinidamente a todos. O ensino de Jesus é um ensino que nos coloca num outro caminho de vida, no caminho de Abraão. E quando nós vivemos como Jesus viveu e nos ensinou a viver, o resultado dessa vida será uma vida extraordinária, sim, e comum, porque você não vai buscar eventos para darem significado à tua vida, você não vai buscar ritos religiosos para você ficar bem com Deus. Não há ficar bem com Deus, Deus já está bem com você, já está tudo certo, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer, e continua nos amando, e nada muda. E o amor lança fora o medo. Eu não temerei nada, porque o teu amor lança fora o medo, medo da vida, medo da existência. O amor de Deus é eterno e jamais muda. Então é apenas uma questão de cada um de nós vivermos de acordo com a palavra de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão livres. Eu não sei quantos de nós já experimentaram liberdade plena. Liberdade plena não é liberdade para você fazer o que você quer. Isso não é liberdade plena, porque você pode virar escravo dos seus desejos. Você vai fazer o que você quer, então você não é livre, você é escravo dos seus desejos. Liberdade não tem nada a ver com a possibilidade de fazer o que você quer. Vocês serão verdadeiramente livres para uma existência completamente livre de tudo aquilo que é exterior, livre de todas as tragédias. Não que elas não vão acontecer, elas podem vir aos montes, mas você não será afetado. Livre para uma existência que consegue sempre enxergar o outro,
livre para uma existência que tem olhos bons, enxerga o que é bom e bem no outro, ama, tem compaixão, tem misericórdia. Isso é ser livre. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade não é um conjunto de conhecimento, não é uma teologia, uma teoria, uma doutrina, uma ideologia. A verdade jamais será uma ideologia, a verdade jamais será teologia. A verdade é uma pessoa. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ora, a liberdade a que Jesus está nos propondo não é a liberdade de você acumular um determinado conhecimento e ir atrás daquilo que seja a verdade. É, ao contrário, um relacionamento pessoal, íntimo, próximo dele, permanecendo nas palavras dele. Permaneçam nas minhas palavras e vocês serão livres. Permaneçam nas minhas palavras e vocês não serão escravos nem dos seus desejos. Permaneçam nas minhas palavras e vocês não serão escravos da modernidade. Permaneçam nas minhas palavras e vocês não serão escravos das exigências que o mundo faz para você. Você não será escravo das realizações que esperam que você tenha. Permaneça na minha palavra e você não será escravo de nenhuma expectativa. Permaneça na minha palavra, e a minha palavra, que sou eu mesmo, disse Jesus, vai libertar você plenamente. Eu não sei quantos de nós já experimentaram e experimentam tal liberdade. A liberdade de acordar a cada dia livre, a liberdade de enfrentar cada problema da vida livre dele, não escravizado a ele. Você vira escravo do problema quando ele roda o tempo inteiro a tua mente e você não consegue se livrar dele. Você virou escravo do problema. Andar com Jesus foi a melhor coisa que eu fiz desde os 4 anos de idade. E entender que para andar com Jesus eu não preciso de ritos, eu não preciso de confissões de fé, eu não preciso de livros, nem livros sagrados, eu não preciso de ritos de oração, nem de jejum, eu não preciso de nenhum tipo de algo que eu tenha que fazer para ser aceitável a Deus. Chegar a essa conclusão foi o que me permitiu viver, depois dos 37 anos de vida, a experiência pela qual eu orava de um verdadeiro avivamento, que não é o avivamento que as igrejas e a história da igreja sempre pregou. Você já leu a história dos avivamentos? Aquilo não é avivamento, aquilo é apenas euforia religiosa. Aquilo é apenas um evento psicológico da multidão. Não, avivamento é aquele que te liberta para uma vida em que dentro do teu quarto você está pleno de paz, de alegria, de satisfação, mesmo que o mundo à tua volta esteja caindo aos pedaços. Isso é avivamento. Avivamento é você poder cantar e se derramar e dizer: como Jesus, tu és formoso. Eu digo muito isso para Jesus. Como que o Senhor é formoso, como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor é tão preciso, como que o Senhor é tão preciso nas coisas, como que o Senhor é tão preciso em atender a reais necessidades da minha vida, como que o Senhor é preciso em fazer acontecer aquilo que eu nem imaginava que poderia acontecer. Então, meu irmão, para concluir, observe o seguinte: se você e eu
aceitarmos o desafio de vivermos uma vida comum, simples, corriqueira, rotineira, sem grandes realizações, tão somente alimentando a vida comum das responsabilidades que temos, que vão aparecendo para nós naturalmente no decorrer da nossa vida. Afinal de contas, nós nascemos, nós crescemos, nós estudamos, nós ganhamos aptidões, nós gostamos de determinada área, nos formamos advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, fazemos as mais variadas atividades e funções baseadas naquilo que nós gostamos e naquilo que se espera de nós como cidadãos, e nós vamos continuar fazendo tudo isso, e nós eventualmente poderemos progredir, poderemos crescer, poderemos até enriquecer, mas nada disso entra na balança. O que entra na balança é o ser. Eu ouso crer e obedecer a Jesus. Eu ouso acreditar que se eu seguir e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. E quando eu vivo assim, a cada dia, buscando a vontade de Deus, permanecendo na palavra de Jesus, me alimentando e me alegrando com a presença dEle, se pois o Filho me libertar, eu verdadeiramente serei livre. Se Ele habitar em mim, se a palavra dEle habitar em mim, eu verdadeiramente serei livre. Quando isso acontece, simplesmente à nossa volta, as coisas acontecem. Olhe para Abraão. Olhe para Abraão. Ele teve um filho? Teve. Ele teve todas as promessas realizadas? Todas. Você está esperando que Deus realize alguma promessa na tua vida? Que tal parar de buscá-la? Que tal parar de ficar esperando pela promessa e apenas permanecer na palavra de Jesus? Assim você vai se colocar no caminho da realização da promessa e viverá feliz, realizado, uma vida maravilhosa e extraordinária, mesmo que a promessa não se realize durante a sua vida, porque as promessas de Abraão foram realizadas, e uma delas 400 anos depois. 400 anos depois. Aí você pergunta para Abraão hoje: Abraão, você toparia viver tudo de novo? Deus prometeu para você uma terra e não lhe deu, ela só veio 400 anos depois. E Abraão falou assim: meu amigo, para quem ouve a voz, o que é uma terra? Para quem ouve uma voz, o que é uma terra? Muito bem. Então eu quero concluir para você pensar. Para quem crer na ressurreição de Jesus, o que é qualquer outra coisa? Porque se você ler Romanos capítulo 5, digo capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre Abraão. O Abraão que creu contra a esperança. O Abraão que serviu de exemplo, de modelo para nós, como o nosso pai na fé. E que pertencem a Cristo aqueles que têm a mesma fé de Abraão, que creu e que não realizou trabalho nenhum para ser merecedor da comunhão, da graça, da presença de Deus na vida dele. Ele apenas creu e obedeceu. E então ele fala para nós, terminando o capítulo 4 de Romanos, e eu encerro lendo esses dois últimos versos, Romanos capítulo 4. Ele diz o seguinte: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Ele se refere ao fato de que Abraão, tendo crido, essa fé de Abraão
fez com que fosse creditado a ele a justiça de Deus, e ele fosse recebido, aceito por Deus naquilo que creu. Elas não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós que estamos aqui, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quem tem a coragem de crer numa loucura dessa e viver baseado nisso, tem sim uma vida extraordinária. Ora, se eu acredito que Jesus morreu por causa dos meus pecados e pelos meus pecados 2000 anos atrás, sem que nada disso seja provado, não há prova, gente, nenhuma. Quem acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para nos perdoar e nos levar a Deus, nos reconciliar com Deus, para mantermos comunhão com Deus, e crê que Ele ressuscitou dos mortos, não há nada que seja absurdo e impossível para quem assim crê. Essa é a loucura na qual nós somos convidados a crer. É a loucura do sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não é a loucura do entrega-me o teu filho, é a loucura do acredite no filho que eu entreguei. No Monte Moriá, o mesmo onde Abraão levou o filho para entregar, o local onde Jesus se entregou por nós. Se você crer, creia e obedeça, e permaneça nas palavras de Jesus, e a sua vida será uma vida comum e extraordinária, ou extraordinariamente comum, como não poderia ser melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Qual cante?